Conselhos que ajudam a ter uma família feliz. O casamento e os filhos são presentes valiosos do nosso Criador. Ele quer que tenhamos uma família feliz. Por isso, Ele nos dá conselhos sábios que ajudam a melhorar a vida em família. Esses conselhos estão registrados em um antigo livro sagrado. Veja alguns deles. Marido, ame a sua esposa. O marido deve amar a esposa como ao seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo, pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele. Efésios 5, 28 e 29. O marido é o cabeça, ou chefe da família. Mas um bom marido não é duro nem exigente demais. Ele valoriza a sua esposa. Além de dar o sustento, ele cuida dela em sentido emocional. Ele se esforça em agradar a esposa, em vez de insistir que tudo seja sempre do jeito que ele quer. Um bom marido fala com a esposa sobre os sentimentos dele e presta atenção quando ela fala. Ele não se ira amargamente com ela, ou seja, não fica com raiva dela e não a agride nem mesmo com palavras. Colossenses 3,19. Esposa, respeite o seu marido. A esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Efésios 5,33. Quando a esposa respeita o seu marido e apoia as decisões dele, ela ajuda a família a ter paz. Uma boa esposa não rebaixa o marido quando ele erra. Em vez disso, ela mantém a calma e continua mostrando respeito por ele. E quando ela precisa falar com o marido sobre um problema, ela tenta escolher o melhor momento para fazer isso e fala com respeito. Sejam fiéis um ao outro. O homem se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24. O casamento une um homem e uma mulher de uma forma muito especial. Para que essa união seja sempre forte, o casal precisa se esforçar. Eles precisam conversar sobre os seus sentimentos e fazer pequenas coisas um pelo outro. Além disso, o marido e a esposa devem ser fiéis um ao outro. Se um deles fizesse sexo com outra pessoa, isso seria uma traição. Além de causar muita dor, a traição acaba com a confiança e pode destruir a família. Pais, ensinem seus filhos. Eduque a criança no caminho em que ela deve andar. Mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Deus deu aos pais a responsabilidade de educar os seus filhos. Os pais precisam ser um exemplo para os filhos e também devem ensinar a eles como se comportar. O pai e a mãe que são sábios não têm reações exageradas quando seu filho erra. Eles devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar e demorar para ficar irados. Tiago 1,19. Se for necessário disciplinar o filho, o pai ou a mãe vai fazer isso com amor, não com raiva. Filhos, obedeçam aos seus pais. Filhos, sejam obedientes aos seus pais. Honre seu pai e sua mãe. Efésios 6, 1 e 2. Os filhos devem ser obedientes e devem tratar os pais com muito respeito. Quando os filhos honram seus pais, a família tem mais alegria e paz. Os filhos adultos mostram que honram seus pais quando se preocupam em cuidar bem deles. Por exemplo, eles podem ajudar a manter a casa dos pais em boas condições ou dar ajuda financeira quando necessário. O que se segue é informação adicional. Eu me tornei um marido melhor. Por causa da minha criação, eu era muito exigente com a minha esposa. Mas eu aprendi que, como chefe de família, eu preciso escutar minha esposa e não posso ser egoísta ou querer tudo do meu jeito. Para Deus, ela e eu somos uma só carne. Então, eu preciso tratá-la como eu trato meu próprio corpo. Esse conselho é muito sábio e me ajudou a ser um marido muito melhor e ter uma família feliz.